Então vamos lá. Vocês chegaram a ver a postagem que eu fiz ou chegaram ali ou ainda não? Então, nesse semestre a gente vai falar de conhecimento, os limites do conhecimento, porque uma das coisas, um dos temas da modernidade, principalmente a partir do século XVII, é que o conhecimento é um problema. Existe o problema do conhecimento, que é exposto numa disciplina chamada gnosiologia ou teoria do conhecimento. Gnosis vem do grego, né? Significa conhecimento. Então, gnosiologia ou teoria do conhecimento trata dessa questão dos limites do conhecimento. Então a gente vai ver isso de forma bem categórica nesse bimestre. E se a gente pensar no conhecimento hoje, a gente percebe que existem algumas perguntas alguns questionamentos sobre o conhecimento que são da nossa época, da nossa era, que o conhecimento ele é histórico, né? Uma coisa é eu conhecer na modernidade, porque hoje eu tenho produtos da modernidade que se referem ao conhecimento. Por exemplo, o conhecimento promovido pela era digital. Quando eu era da idade de vocês, a maioria das casas do Brasil não tinha telefone fixo. Hoje, nós temos smartphone, com todas as informações possíveis, com plano mais ou menos, a gente consegue falar com parentes nossos do exterior. Quando eu tinha a idade de vocês, para eu falar com um parente meu que morava no exterior, eu tinha que comprar um montão de fichas, ir no orelhão, colocar 50 fichas do orelhão, e como a pessoa estava longe, a ficha caía rápido. Hoje em dia, para eu falar com meu primo, mora na Califórnia, toda hora. Então, o conhecimento, através da tecnologia, ele imprimiu, inclusive, uma velocidade ao conhecimento. Então, a era digital abre novas portas para o conhecimento e abre perspectivas. Então, existe hoje uma questão do conhecimento chamada o real e o virtual. O que é o real e o que é o virtual? Até que ponto uma informação é real ou virtual? Essa é uma perspectiva do conhecimento que não existia na nossa época, na minha época. Isso foi promovido pela velocidade das imagens. Quando eu tinha a idade de vocês, ou um pouco menos, a gente tinha filmes de super-heróis. Se vocês verem os filmes e desenhos de super-heróis da minha época, vocês vão achar, vão rir. Hoje é tosco até. Mas o herói, o super-herói, ele conversava com alguém, o comissário Gordon, isso mesmo, conversava com o Batman e conversava assim numa televisãozinha, como se fosse um aparelho de smartphone. A gente achava aquilo um absurdo, porque aquilo estava muito distante daquela época. Hoje em dia a gente conversa ao vivo com qualquer pessoa que a gente quiser. Então, houve uma abertura para o virtual. E isso gera um novo problema. Até que ponto uma coisa é real e até que ponto uma coisa é virtual? Vocês assistiram Matrix? Você viu? Esse filme, ele dialoga com isso. Até que ponto uma coisa é real e até que ponto uma coisa é virtual.
Lembra do principal ator do personagem, o Neo? Neo significa novo. E o Neo, ele é convocado, ele era um hacker, né? E ele é convocado por Morfeu. O Morfeu, na mitologia grega, é o sonho. Aí ele é o sono, melhor dizendo. Sono. Morfeu, então, Morfeu, que é o sono, chama Neo, que é um hacker, para Neo descobrir os segredos da Matrix. Matrix seria um centro de dados que controla o comportamento humano, não é isso? Então Neo teria que desvendar os segredos da Matrix para as pessoas voltarem a viver a realidade. Por quê? Esse é um problema da modernidade. Essa era digital, nós estamos sempre conectados a dados. Até que ponto esses dados que dizem, que falam a nosso respeito, falam real ou falam algo que não é tão real assim? Você tem certeza que seu nome está limpo no SPC ou no Serasa, por exemplo. Aí você vai fazer uma compra, aí a vendedora diz: Senhor, o sistema está dizendo que o senhor não pode comprar. Ou seja, até que ponto o sistema que diz o que é a realidade, qual é a nossa condição, até que ponto isso é real e até que ponto isso é virtual. Então a perspectiva da atualidade faz essa pergunta: o real e o virtual. Até que ponto as coisas são reais? Até que ponto as coisas são virtuais? E o real e o virtual, hoje coloca limites no conhecimento. E quando as coisas vão para a rede, elas vão numa velocidade tal que a gente às vezes não tem tempo de pensar nas informações que chegam para a gente. Por exemplo, a Terra é plana. É uma informação que chega para a gente através da rede. E uma infinidade de pessoas realmente entendem que a Terra é plana. A NASA já filmou, já fotografou, todo mundo já viu a Terra redonda, mas a informação de que a Terra é plana chega para a gente. Por quê? As coisas chegam numa velocidade muito grande e nem sempre a gente tem a capacidade de acompanhar a velocidade das informações. Ok? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar o caderninho para a gente fazer uma anotação rápida a respeito disso. Eu queria aprofundar um pouco mais para vocês terem uma... Vocês têm acesso ao Google Classroom? Lá tem um textozinho que eu coloquei lá também. Queria que vocês dessem uma lida. E tem também essa informação que eu vou dar para vocês agora. Google Classroom é a plataforma. Você ainda não entrou, não? Não, tá bom, eu vou. Mas eles têm aqui no colégio o material para quem não está na plataforma. Entendeu? Aí vocês podem pegar. Então, anota aí para mim, coloca assim no título, eu sou professor de filosofia. Coloca um título assim: o problema do conhecimento. O conhecimento é um problema, como eu falei para vocês. E a abertura desse problema hoje está em torno dessa dicotomia entre o real e o virtual.
Então coloquem lá no título o problema, os limites do conhecimento. Os limites do conhecimento. Coloca lá no título. Lá. Os limites do conhecimento. Eu vou ter problema, depois do troco. Tá bom, não, dá no mesmo. Os problemas, os limites do conhecimento. Os limites do conhecimento. Os limites do conhecimento. Ok. Mas antes de você escrever, deixa eu explicar um pouquinho. Então a gente vai falar sobre os limites do conhecimento, que é um problema da modernidade. E eu coloquei lá na plataforma, e no material que eu deixei lá para vocês, eu falei sobre alguns conhecimentos que são básicos. O conhecimento de senso comum. É o conhecimento do dia a dia, que nós caminhamos com ele. Conhecimento de senso comum é aquele conhecimento baseado na opinião, na crença e na tradição. A opinião é de fórum íntimo, é a minha opinião sobre a realidade. Isso é um tipo de conhecimento, chamado conhecimento de senso comum. O melhor time do mundo é o Vascão, né? Minha opinião. Quem vai ser o campeão da Libertadores? Barcelona de Guayaquil. Vai ser Flamengo. Qual é a minha opinião? Quando vai ser o jogo Flamengo-Barcelona? 3-0 Barcelona. 3-0 aqui, 3-0 lá. Minha opinião. Opinião não se discute, né? Tanto é que não se discute que ontem um flamenguista veio falar que o Gabigol joga bola, metia porrada. O cara não pode falar um negócio desse comigo. E como a opinião não se discute, metia porrada nele. Então, mas a opinião é de fórum íntimo, né? Faz parte do conhecimento de senso comum. A crença também faz parte do conhecimento de senso comum. A gente forma a crença a partir do momento que a gente experimenta uma realidade e acha que o mundo, a resposta para o mundo está de acordo com as nossas experiências. A nossa experiência, aquilo que a gente vê, gera crenças, mas nem sempre aquilo que a gente vê é o real. Se a gente olhar para o sol, a gente vê o sol esbranquiçado, avermelhado, amarelado, mas nenhuma daquela cor que a gente mira o sol é a real. Mas isso pode gerar uma crença. Nossos sentidos geram crenças. Nossas experiências geram crenças. Mulher tudo mercenária é uma crença, né? Ou mulher tudo mercenária mesmo. A rapaziada diz que mulher é tudo mercenária. Mas até que ponto isso é uma experiência do garoto e até que ponto mulher é mercenária? Homem não presta, como as mulheres falam. Então são as nossas experiências que podem gerar crenças sociais, como homem não presta, mulher tudo mercenário. Opinião, a crença e a tradição. A tradição é o conhecimento que passa de geração para geração. Quem me ensinou que o melhor time do mundo é o Vascão? Foi meu pai. Aí o meu pai me ensinou, eu passo para vocês, agora vocês vão passar para frente. Hein? Vocês vão ensinar para o filho de vocês que o Vasco está na segunda divisão, mas depois ele vai voltar e vai dar um pau no Flamengo. E vai ser campeão mundial. Só falta esse. Hã? Calma, você vai ver. Vai ser campeão mundial. A gente foi vice-mundial para o Barcelona, mas a gente vai voltar a ser campeão mundial. Vai ser campeão mundial. Em 98, a gente disputou contra o Real Madrid, faz tanto tempo, né? Eu tinha 29 anos. Foi 2-1 Real Madrid. Arrebentamos no segundo tempo.
Felipe perdeu um gol feito. Aí no finalzinho do jogo, o Raul fez uma jogada lá individual e 2-1 Barcelona. Aí eu era feliz e não sabia. Eu achava que eu era triste porque o Vasco foi vice-mundial. Hoje o Vasco está, por enquanto, na segundona. E como o Vasco está lá, é segundona. Era a segunda divisão, mas agora é segundona, porque o Vascão está lá. Então, o conhecimento de senso comum, ele é baseado na opinião, na crença e na tradição. Ok? Então, coloquem assim, vamos escrever. Na modernidade, vírgula, na modernidade, vírgula, foi criado um problema novo. Vírgula. O problema do conhecimento. Ponto. Então, até o problema do conhecimento. Ponto. Hoje em dia, vírgula. Isso. Hoje em dia, vírgula. Hoje em dia, vírgula, podemos identificar esse problema através do questionamento sobre o que é o real e sobre o que é o virtual. Ponto. Ponto. Até aí. Então, como eu falei, o que é real? O que é virtual? E o que é o real e o que é virtual pode, se a gente não tiver as noções corretas, isso pode gerar um problema seríssimo. Vamos supor que você chega uma informação no seu smartphone. O professor Eldon assaltou a agência Bradesco de Belford Roxo. Aí, quando uma informação dessa chega para a gente, o que a gente faz? O que a gente deve fazer? Chegou... Isso, pedir informações. Mas as pessoas se comportam da seguinte maneira. Exatamente, a pessoa tem que checar. Ela tem que ver se aquilo é real. Porque quando aparece na rede, a impressão que a gente tem é que é verdade. Mas, às vezes está na rede como uma realidade virtual. Só que aquilo que é virtual aparece tanto às vezes, aquilo é repetido tantas vezes, que aquilo começa a parecer real. Então, esses dias até uma mulher morreu porque algumas pessoas que não gostavam dela colocou na rede que ela era sequestradora de criança. A mulher foi espancada, morreu
deixou marido e 3 filhos, por causa de uma confusão entre o real e o virtual. Está na rede, deu na rede, um liga para o outro e começa a falar, começa o burburinho, né? Aí, como já está na rede, já se espalhou, as pessoas começam, ué, mas como é mentira? Se está todo mundo falando. Está todo mundo falando é uma coisa. Ser real é outra coisa. Não sei se você já fez a brincadeira do telefone sem fio. Já fez a brincadeira? Você coloca várias pessoas assim em círculo. Aí uma fala para a outra uma história. Curtam. E vai. Quando chega na última pessoa, a história está completamente diferente. Não tem nada a ver. Ou seja, entendeu? Porque até a pessoa entender como aquilo aconteceu. Por isso que às vezes é importante a gente ficar atento na informação, porque tem pessoas que vivem da informação aqui, né? Jornalistas, por exemplo, se bem que tem uns que não são muito confiáveis também. Alguns programas realmente não são tão confiáveis. Mas isso ajuda. Uma coisa boa para a gente exercitar é a fonte. Já viu aquela informação que aparece no smartphone? Mas ninguém assinou. Já viram? Não tem fonte, não tem origem, não tem fonte, ninguém assinou. Poxa, essa informação aparece. E ninguém botou a cara para dizer, fui eu, aqui, eu desconfio sempre. Sempre desconfio. E essa confusão entre o real e o virtual se dá nisso também. É o telefone sem fio. Alguém postou. É igual a tal de mamadeira de piroca. Já ouviu falar? Vocês nunca ouviram falar da mamadeira de piroca? A mamadeira de piroca. Dizem que eu sou de esquerda. Só que o Brasil, de um tempo para cá, ele se inclinou para a direita, né? Extrema direita, Bolsonaro e tal. E esse pessoal inventou que a esquerda estava promovendo a sexualização das crianças, né? Tem países que a criança, se o menino quiser usar saia, o pai já começa a comprar a sainha para o garoto. Tem isso também. Mas o Brasil ainda não está mergulhado nisso. Mas tem até uma discussão em alguns países se a criança e o adolescente podem pedir até para trocar o sexo. Mas aí inventaram que a esquerda estava fazendo uma mamadeira de piroca para criança. Eles inventaram isso. As pessoas falam como se realmente isso estivesse acontecendo. E vai discutir com o cara, vai falar com ele que não é verdade. Pô, ele fica... E a tal de mamadeira de piroca rolou e tá aí. E os caras dizem que aquilo é a realidade. Mas isso é uma realidade virtual. Está na rede. Está nos dados, de repente. Está nas informações. Mas não é real. Não tem mamadeira de piroca nenhuma. Né? Se fosse mamadeira de Xaninha, valia, né? De piroca? Fala sério. Então é isso aí.